Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 29 de março de 2024. Estamos aqui, né, irmãos? Vivos, em luta, lutando contra o mal, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né? Imitando as virgens prudentes, aqueles e aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, na esperança de sermos contados no meio delas, né, irmãos? Porque elas serão arrebatadas. São os vencedores, né? Com Cristo. Serão arrebatadas, receberão corpo espiritual, né? Para poderem entrar na Jerusalém Celestial e poderem participar das bodas do Cordeiro, né? Amém, graças a Deus. Vamos dar graças a Deus pela conservação das nossas vidas, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela vida que Ele nos deu, né? Pela redenção, é isso? Pelo sangue que o Senhor Jesus derramou no madeiro, para a remissão dos pecados, né? E vamos orar, né, irmãos? A nossa vida é oração, obediência à palavra, louvores, né? Meditação na palavra, né? Para que a gente conheça, né? O nosso Deus, o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, e para que a gente conheça também o seu Filho Jesus Cristo, né? E conhecer a sua obra, né? Conhecer a igreja, a eclésia, né? Os chamados para fora do mundo, para fora do pecado, para dar testemunho, né? Da palavra, para dar testemunho do Criador e do Salvador e do Redentor. E amém, graças a Deus. E vamos continuar, né, irmãos, com o nosso vídeo. Nós estamos falando aqui de julgamentos e juízos. Estamos falando do julgamento da igreja. Já falamos aí várias coisas, né? Então nós falamos aí que a igreja ela julga quando exorta, quando prega, né, a palavra, quando fala a palavra, quando aconselha, quando corrige. Então ela está se julgando e está julgando o mundo, está julgando quem ouve, claro. Porque aí a palavra, nós vimos aí que a palavra é uma espada de dois gumes, né? Então ela faz o quê? Aquele que ouve de bom grado, ela vai exatamente, né, curar aquela pessoa, né? Mas quem ouve de mau grado, a espada vai ferir, né? Vai deixar aberta a sua ferida. E ele se tornará, ou ele se torna um rebelde, né? Faz uma rebelião contra a palavra. E nós sabemos que quem não aceita, por exemplo, a exortação na igreja, ele não é tratado como filho, né? Ele é tratado como que? Bastardo, né? Como alguém que não tem pai nem mãe, né? Conforme está escrito aqui no capítulo 12 de Hebreus, né? No versículo 7, né? 8 e 9. No 6 está escrito assim, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então o Senhor ele faz isso através de quê? Através da igreja, através da palavra, né? É isso? Então ele corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, pela palavra. No caso, quem faz isso é a igreja, né? Porque ela representa exatamente o Senhor Jesus aqui, né? Então no versículo 7 tem o quê? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija, né? Então a exortação é correção também, né? Certo?
Então, quem suporta a correção, Deus trata como filho, né? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, estar sem disciplina, estar sem correção, é estar em desobediência à palavra, né? É estar em falta, né? E quem está sem disciplina, né? Da qual todos os membros da igreja são feitos participantes, né? Então, quem está sem disciplina, ele é tratado como bastardo, não como filho. Isso aqui se conforma com aquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele diz que a igreja julga, né? Aí ele diz lá a respeito, né, a respeito daquele que, dizendo se o irmão for devasso, beberrão, né? E aí lá no final, lá no versículo 13 do capítulo 5, ele vai dizer o quê? Tira esse iníquo do teu, né? Tira esse iníquo da igreja, né? Mostrando aí que a igreja está julgando, inclusive aquele que, dizendo-se irmão, continua exatamente como idólatra, como beberrão, como, né? Como outras coisas, como devassidão, né? Em prostituição e coisa desse tipo. Então a igreja, ela corrige, né? E aí, irmãos, quando a igreja corrige, quando alguém corrige, segundo o que consta a palavra, né? Não existe aquela história de o outro irmão vir e corrigir aquele que corrigiu segundo a palavra, né? Um exemplo disso foi aquilo que aconteceu lá quando Isaías veio dizer que não existia igreja, né? Aí os irmãos se levantaram, corrigiram ele, né? Fizeram uma correção segundo a palavra. Aí outros irmãos pegaram, se levantaram e vieram corrigir aqueles que estavam corrigindo Isaías, né? Então a correção é quando acontece o quê? Alguém que está sem disciplina, ou alguém que está falando coisas segundo o seu pensamento, segundo as suas ideias, né? E não segundo a palavra. Porque na igreja, né? Quando a igreja está reunida, o que se fala é a palavra, né? O que se exorta, o que se medita, o que se louva, né? É a palavra e não a opinião particular de alguém, né? Certo? Não existe essa história de correção sobre correção, a não ser que o irmão corrigiu de forma errada, né? Aí não. Aí sim ele deve ser corrigido e também os outros que foram corrigidos erradamente, digamos, né? Então isso aí, né, irmãos, é o quê? Nós estamos terminando aqui de falar sobre o julgamento na igreja, né? Julgamento na igreja, julgamento da igreja, né? Nós estamos aqui, de certa forma, não terminando todos os itens, digamos assim, mas dando uma ideia geral desse julgamento da igreja, né? Então, o julgamento da igreja, ele está em processo, né? Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Então, o julgamento está em processo. Quem é que está sendo julgado? Está sendo julgado a igreja e Israel, né? Ambos estão sendo julgados, certo? E a manifestação desse julgamento vai ser exatamente o arrebatamento da igreja, né? Aqueles vencedores, as virgens prudentes serão arrebatadas, certo? E aí quem ficar, ficou, né? Vai participar do governo das bestas, né? Que nós vamos ver, né, para frente aí, né? Como é que é exatamente o julgamento dos judeus, né? Aí nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.